Estamos começando mais um Discipulado Cast. O meu convite para você hoje é uma imersão na palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar Atos capítulo 2 e o meu convite é esse: vamos entender o que o Espírito Santo tem na minha vida e na sua vida também. Eu quero trazer para vocês o nosso tema, que é saia para fora. Que nós possamos ter esse entendimento, assim como os discípulos saíram daquele ambiente, pregaram o Evangelho. Deus está nos chamando hoje para sairmos para fora. Saímos de alguns ambientes onde nós estamos para pregar o Evangelho. Saímos de alguns ambientes onde nós estamos para conhecer pessoas, para amar pessoas. É para isso que Jesus nos resgatou, nos buscou, nos amou. Amém? Então que nós possamos ter esse entendimento. Numa ordem cronológica, eu quero trazer para vocês o que acontece em Atos 2. Em Atos 2, Jesus já havia morrido, ressuscitado e glorificado. A partir do momento que Jesus é glorificado, os seus discípulos, eles ficam dentro de uma casa. Só que eles não sabiam o que vinha pela frente. Eles não sabiam o que ia acontecer. Então eles começaram a clamar a Deus: Senhor, o que eu faço? Como que eu faço? Para aonde eu vou? Como eu vou? E aí a minha questão hoje com você e comigo também é: será que eu tenho clamado ao Senhor pedindo direcionamento? Deus está falando conosco no dia de hoje. Deus está falando com você. Aonde você está? Será que você tem clamado ao Senhor pedindo direcionamento da parte de Deus? Os 11 estavam dentro daquela sala e, de repente, a partir do versículo 2 do capítulo 2, vem o Espírito Santo do Senhor e enche aquele lugar. E aqui eu quero ler junto com vocês o versículo 2 em diante até o versículo 4, que diz: De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Então aqui nós temos um entendimento que quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, ele nos capacita a fazermos coisas que muitas vezes nós não sabíamos e não conhecíamos. Então nós precisamos permitir viver o extraordinário, permitir viver o diferente, viver a essência do Evangelho. E é para isso que nós estamos sendo chamados nesse podcast, neste discipulado, neste convite de Deus para a minha e para a sua vida. Então, os 11, recebendo línguas de fogo, cada um começou a clamar ao Senhor. Eu fico imaginando como deve ter acontecido com eles dentro daquela sala, pulando, cantando, gritando, a presença de Deus invadindo aquele ambiente. Eu imagino a experiência que eles tiveram. Lembrando vocês que até esse dia foi um marco, até esse dia não tinha o Espírito Santo dentro de nós. A partir desse dia em diante, o Espírito Santo se tornou acessível a nós. E esse foi o objetivo maior de Deus enviar o seu Filho para a cruz, para que eu e você fôssemos salvos. Olha o tamanho do amor de Deus. Então, hoje eu faço o convite para você. Assim como aqueles 11 permitiram viver o extraordinário, vamos viver também o extraordinário de Deus. E o interessante é que quando o Espírito Santo de Deus, ele entra nas nossas vidas, entra no nosso ambiente, não apenas nós, mas aqueles que estão próximo a nós também são impactados. E aqui temos uma demonstração dentro da palavra de Deus. No versículo 6 ao versículo 8 nos diz assim, ó: Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna?
Então aqui, um aprendizado que nós temos é o Espírito Santo, quando toca em nossas vidas, ele não toca apenas nós, mas aqueles que estão próximos a nós, a nossa família, a nossa casa, os nossos amigos, o ambiente de trabalho, o ambiente de faculdade. A gente só precisa entregar para o Espírito Santo a autonomia da nossa vida e viver o extraordinário. Então nós temos um entendimento aqui que aquelas pessoas, quando permitiram que o Espírito Santo completassem as suas vidas, não apenas eles, mas todo o seu contorno, todo o seu contexto, tanto dentro e fora daquela casa, perceberam e sentiram a presença de Deus. Então você na sua escola, você na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, você tem essa permissão do Espírito Santo. Você tem essa graça da parte de Deus. E nós podemos sim viver o extraordinário. Então por isso que o tema hoje é o saia para fora. Vamos viver o extraordinário. E uma coisa interessante é que nós temos aqui na Bíblia 11 pessoas falando outras línguas, ok? Mas um estudo teológico nos traz que mais de 27 línguas estavam da parte de fora. Então nós temos o entendimento que quando o Espírito Santo invade aquela casa, ele sai para a área externa. E aquelas pessoas do lado de fora, elas são batizadas com dom de interpretação de línguas. Por isso que cada uma delas recebeu a graça de ouvir aquilo que os discípulos estavam falando na sua língua mãe. Então eu venho convidar você, se você acha que você não é capaz, se você acha que você não pode, apenas se permita viver o extraordinário. E eu quero trazer para vocês uma sequência. Vão tentar te parar. A partir do momento que você se posicionar, a partir do momento que você aceitar isso para a sua vida, vão tentar parar o seu ministério, parar o seu chamado, assim como foi com eles, não foi diferente com os discípulos. Se nós formos um pouquinho mais para frente, versículo 13 diz assim: alguns outros que estavam do lado de fora, alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Começaram a fazer chacota com eles. Começaram a falar: eles estão loucos, eles estão embriagados, eles estão brincando. Vai entender o que eles estavam falando, para tentar denigrir o que eles estavam fazendo. Então nós temos que ter um entendimento, porque nós, como cristãos, a partir do momento que permitimos o Espírito Santo agir na nossa vida, nós teremos uma direção, um direcionamento de Deus para algo. E eu, como homem de Deus, biblicamente trazendo para você, eu preciso me posicionar. Assim como você, biblicamente, precisa se posicionar. E Pedro se posicionou. E essa é a parte maravilhosa do texto. Pedro, aquele mesmo Pedro que negara Jesus há poucos dias atrás, ele sai daquela casa junto com os discípulos e ele começa a dialogar com as pessoas que estavam em torno. E ele começa a pregar o evangelho, e ele começa a explicar o evangelho. E aquelas pessoas, mesmo em outras línguas, já entendendo, eles começam a reconhecer Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. E a palavra de Deus nos traz lá no final, versículo 41, 42, que mais de 3.000 homens aceitaram a Jesus. Se você se sente hoje como Pedro se sentia no passado, negando Jesus, fugindo da presença, eu tenho um convite para você: o Espírito Santo pode transformar a sua vida, assim como transformou a de Pedro. E você pode, com certeza, abrir a sua boca. Mateus 10, 20 diz: abriremos as nossas bocas e não seremos nós que estaremos falando, mas o Espírito Santo de Deus, que já está entre nós, em nós, falará através de nós. Então que nós possamos hoje ter esse entendimento. Saia para fora, viva o extraordinário. Depende de mim, depende de você viver aquilo que Deus já separou para as nossas vidas. Virão pessoas para atrapalhar? Sim, mas também tem muitos querendo alavancar a palavra de Deus, alavancar o evangelho. E eu creio que na sua casa o extraordinário vai acontecer. Eu creio que no seu trabalho, eu creio que na cidade de Jundiaí e toda a região vão ouvir jovens que entenderam o chamado de Deus. Então hoje o meu convite para você é esse: saia para fora e viva o extraordinário. Esse foi mais um Discipulado Cast. Deus abençoe e até a próxima.